Olá a todos, É, nós somos o grupo D, composto por Emily, Vinícius e Wellington. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a ponte rolante, né? Primeiro a gente vai dar uma definiçãozinha do que é, né? Ele é um equipamento de elevação e transporte de cargas, geralmente internas, né? Sobre trilhos elevados. E essas cargas, elas são movimentadas tridimensionalmente, né? Tanto eixo X no eixo Y, né? E o eixo Z de suspensão. E para resumir, assim, o mais básico possível, elas são compostas da viga, a gente pode ver essas duas vigas amarelas aí, né? O carro, que vai fazer com que ele ande, né? Ele vá para frente, para trás, e a talha, que seria ali o guincho que vai suspender, né? Falando um pouquinho agora das NRs, né? Isso está ligado na NR11 e na NR12, né? Na NR11, que fala sobre transporte, armazenagem e manuseio de materiais, né? E o que essa norma é responsável? Ela é responsável por estabelecer as medidas de segurança para os transportadores industriais, né? Que é o nosso caso, nossos pontes rolantes. E ele está intrinsecamente, assim, fortemente ligado à NR12, que é a segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, né? A gente tem que ter uma segurança para que não ocorra nenhum acidente, né? Vamos agora um pouquinho de alguns tipos, né? Se a gente falar aqui somente de içamento de carga, a gente tem aqui a talha, não é? Levando para um porte mais externo, assim, a gente tem o pórtico rolante, que seria uma espécie de ponte rolante, só que de suspensão própria, né? Então ela corre também entre os trilhos, tem o movimento tridimensional ali, né? E a gente tem também o guindaste giratório, que ele é o guindaste e ele tem um alcance ali de seu raio, né? Ele é fixado no chão, ele gira ali 360 graus e isso a carga até o final da sua lança, certo? E a gente tem as nossas pontes rolantes. A gente pode ver aqui três tipos de pontes, né? Como vimos no início, a ponte rolante de dupla viga apoiada, né? Então a gente tem duas vigas é, se apoiando ali nas colunas de sustentação, né? A gente tem a viga uniapoiada, né? A univiga, que é apoiada. Então é uma viga só, apoiada nas colunas de sustentação. E a gente tem um caso especial aqui de uma univiga suspensa, que seria o caso quando a sua instalação ela não pode ser, sua indústria ali não pode ser instalada as colunas de sustentação. Então é colocado todo esse trilho metálico suspenso para poder suspender e aguentar a nossa carga. Bom, quanto à descrição dos equipamentos, nós vamos aí então falar sobre os principais componentes da ponte rolante. Então, primeiro nós vamos falar da viga principal, né, que ela pode ser única ou dupla, isso vai depender da operação. E vai ser sobre ela que o carro ficará acoplado, né, onde ele se deslocará. Então, vai ser através dessa viga principal, fixado nela. Isso vai permitir a movimentação dos materiais, né, basicamente os movimentos principais das cargas. Aí vem o carro troller, né, que ele fica fixado na viga principal. Ele vai ser responsável pelo movimento tanto vertical quanto horizontal da nossa carga. Nele estará acoplado a talha, né, que vai permitir o levantamento do material, e também um tambor para o recolhimento do cabo de aço. E um gancho na extremidade desse cabo de aço que vai fixar a carga, né, onde a carga será fixada. Aí nós temos também a cabeceira, né, as cabeceiras, elas geralmente vão estar localizadas nos extremos da viga principal. Aí nelas se encontram as rodas, né, que são responsáveis pelo movimento da viga,
principal da ponte rolante, que por sua vez desliza sobre o caminho de rolamentos. Então, nessas extremidades, né, onde estão as cabeceiras, estarão fixadas as rodas, que irá deslocar sobre o caminho de rolamentos, no caso que ele vai fazer a movimentação da ponte. O caminho de rolamentos, ele é a base por onde as cabeceiras se movem, ele é construído por vigas ou trilhos fixados por meio de solda, em alguns casos por concreto, né, porque às vezes a ponte rolante ela também pode ser fixada numa estrutura já construída, né, para ela. E em pórticos, esse caminho ele é feito no chão mesmo. E em pontes rolantes, às vezes ele é apoiado sobre pilares. Aí temos também a talha elétrica, é o equipamento, né, que ele é responsável pelo içamento e locomoção da carga em uma direção. Aí, como eu havia dito lá atrás sobre o carro troller, então, essa talha elétrica é a talha que vai ficar fixada nesse carro. E aí ela vai ser responsável, então, para fazer a movimentação vertical da carga, né? Aí na ponta dessa talha vai ter o gancho onde a carga vai ser fixada e essa talha ela é elétrica, né? Então, ela é controlada eletricamente. Aí nós temos as rodas, né, que são fixadas na cabeceira, como nós havíamos dito, né? Essas rodas geralmente elas são fabricadas de aço e elas vão variar de acordo com a dimensão do trilho no qual elas irão se movimentar. Elas sempre terão uma aba lateral, né, como se ela tivesse uma ranhura no meio, né, dela, que isso vai impedir que a cabeceira saia do trilho. Então vai sempre manter a cabeceira no trilho, né, já evitando assim algum acidente da ponte rolante. E aí nós vamos para as aplicações, né? Quanto à aplicação, como nós vimos, né? As pontes rolantes elas são utilizadas para içamento, ou seja, para elevação de carga e movimentação também, né? Nas indústrias do ramo siderúrgico, elas são muito encontradas, né? Para lidar com todo tipo de processo de fabricação. E eles também são utilizados em quase todos os portos, né? Para movimentar mesmo objetos e cargas pesadas. Então agora a gente vai ver algumas imagens, né, mostrando algumas aplicações das pontes rolantes. Então aqui nós temos na siderurgia, nós podemos ver aqui elas usadas de diversos ângulos. Aqui nós podemos ver as pontes rolantes numa empresa de siderurgia. E em portos também. Aí nós temos em portos, nós podemos ver que a configuração dela é até um pouco diferente, né? Aí tudo depende do local, né, da forma que ela vai ser utilizada, porque às vezes ela já é fixada na própria construção. Agora vamos falar do operacional, né? O operador da ponte rolante, ele possui um passo a passo a ser seguido para a realização da atividade. Inicialmente, como deve ser realizado em qualquer equipamento, deve ser realizado um checklist do equipamento, que é uma cerca de uma autoinspeção para avaliar os cabos de aço, avaliar a viga principal, como está a vida, como está a manutenção do redutor, e entre os outros componentes desse equipamento. Também deve ser realizada a identificação do peso do item a ser transportado, com isso identificar também onde fica ali mais ou menos o centro de gravidade da peça a ser içada. Com isso deve ser fixado com o auxílio do gancho no meio da peça, ali na posição do centro de gravidade. E certificar que a carga não pode se espalhar ou tombar, ou seja, bem fixada, a peça ser bem fixada. E além disso, certificar que a zona de operação se encontra em um lugar seguro, onde não há movimentação de pessoas.
e também garantir que o equipamento esteja seguindo todas as normas, como as normas de movimentação de carga, que é NBR 3541 até 3545. Agora nós temos um vídeo aqui, vai mostrar como é realizada a operação da ponte rolante. Vemos ali o operador, né, com joystick, a peça ser içada, né, bem distribuída, a fixação bem distribuída. Como a gente pode ver aqui em cima, a descrição de qual o peso máximo que ela pode ser içada, que é um peso de 5 toneladas. Na direita aqui a gente vê por que é importante ser realizado o checklist e seguir todo o passo a passo desse equipamento aí que pode causar acidentes graves.